Quantos creem que Deus existe? Quantos aqui tem alguém? Quem não crê que Deus existe, levante a mão. Quem não crê que Deus existe, levante a mão. Ninguém. É porque a Benedita afirmou, ela levanta a mão para tudo. A Bíblia diz isso, que todo aquele que se aproxima de Deus. Como é que se aproxima de Deus? Deus está longe? Deus está perto, né? Mas aproximar de Deus é se voltar para Ele para ficar cada vez com uma identidade mais aproximada com a dele. Aproximar de Deus é você se aproximar do caráter de Deus, é você se tornar parecido com Deus. Aqui vai tudo é povo de Deus, amém? Já é povo de Deus? Mas olha o que Jeremias, o profeta, está falando. Todo aquele que abandona a fonte de águas vivas para ir atrás de cisternas rotas que não retém água. Sabe aquela cisterna que choveu tem água, parou de chover e seca? É assim as pessoas que ficam, sabe, um dia aqui, outro dia ali, um dia busca, outro dia não busca, um dia ora, outro dia não ora, um dia medita na palavra, outro dia não medita, só quando a coisa aperta. Oh Deus! Pode ser que nessa hora você, em vez de estar tão acostumado a não buscar a fonte de águas vivas que é Cristo, você cai dentro da cisterna sem água. Por que houve a gente estar aqui? O que é que trouxe eu e você até aqui? Tenha certeza que foi o Espírito Santo. Amém? Nenhum outro Espírito tem um desejo que você esteja aqui nesta noite para ouvir o que você vai ouvir. Nenhum Espírito, a não ser o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Amém? Então, meus amados, a gente prega o ano inteiro. Nós estamos aqui no último culto de 2024. Nós já tivemos mais de 100 palavras de pregação, para que faça com que você se aproxime de Deus. Glória a Deus. Mas só isso? Não. Aí, se aproximar de Deus não depende de você, porque Deus está perto. Mas se aproximar do caráter de Deus, das virtudes de Deus, das virtudes do Espírito Santo. Agora, buscar a Deus é com você. Amém? Porque ele deve estar igual a você, se eu buscar, beber essa fonte. E aqui tem algumas coisas que eu queria trazer nessa noite que agradam demais ao Senhor. De gratidão e também de responsabilidade. Porque se você é grato a Deus e demonstra, canta louvor, mas não busca a Deus, você recebeu os favores de Deus, crê que Ele existe, mas não conhece o Pai que abençoa. Você só conhece as bênçãos. É necessário que você busque o Senhor. Vamos aqui para buscar o Senhor. Abra aí na primeira carta aos Tessalonicenses. Se você não abrir, ouça, porque é pequenininho, são 3 versículos. Se juntar, não tem 3 versículos menores na Bíblia. Amém, meus amados? Muitas vezes a gente acha que igreja é esse espaço aqui. A gente cansa de falar isso. Igreja somos. Tem anos ensinando isso. Eu sei que você já aprendeu. Agora abra a boca e fala. Igreja somos nós. Os cristãos juntos são igreja. Vamos ver o que está escrito aqui. 1 Tessalonicenses 5. Diz assim. 5,16. Alegrem-se sempre. Fala assim, alegrem-se só quando chover na minha horta. Está dito assim, sempre, todas as circunstâncias. Orem constantemente.
E esse último versículo que eu vou ler aqui, que é o 18, dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Amém? Então qual é a vontade de Deus? É que a gente se alegre, que a gente ore sem cessar e que a gente tenha um coração grato. Por isso que muitas vezes a igreja é um lugar onde as pessoas preferem ir no enterro do que na igreja. Estou falando algum absurdo aqui? Não. Como uma pessoa que bênção, acho que é um dever nós irmos lá agradecer a Deus por ter vivido aquela pessoa entre nós, naquele tempo e tal, a gente lá despedir da pessoa. Mas a igreja está parecendo que um dia de sepultamento, quando nós somos o povo da ressurreição, da vida. Precisamos desse coração. Então, quais são as características de uma igreja verdadeira? Quais são as características, os aspectos de cristãos verdadeiros? Primeiro, ser uma igreja feliz, onde existe uma atmosfera de alegria. Não adianta eu aqui estar alegre, a pessoa está aqui com o coração cheio de alegria, mas a igreja não é a pessoa que está louvando. A igreja somos todos. A igreja somos todos. A igreja somos todos. Amém? Então todos estão louvando ao Senhor. A pessoa aqui na frente é só uma animadora para que todos louvem. Então isso faz com que os irmãos se sintam inundados de alegria. Um coração alegre, um coração humilde, quebrantado, porque às vezes a gente confunde alegria, quebrantamento, um choro. Mas esse choro na presença do Senhor é um choro de alegria por quem Ele é, também pelo que Ele faz. Por isso nós estamos alegres. Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos. Amém? Então, queridos, essa é a marca de uma igreja verdadeira. A fé do cristão verdadeiro é uma fé do quê? Que anima e não repreende. Eu ouvi uma frase de um pastor muito querido. Ele disse: eu não prego condenação. Jesus ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Condenado nós já estávamos, mas ao aceitar Jesus, nós somos salvos. Ele disse: eu não vim para condenar, mas vim para dar minha vida pelo resgate de Deus. Então essa fé é para animar, então deprimir. Então o louvor é alegria, ainda que pareça um louvor muito lento, não precisa ser um louvor acelerado para a gente se alegrar, porque a nossa alegria é por causa da fonte a qual nós nos aproximamos para buscar água viva. Então, o segundo sinal de uma igreja verdadeira é uma igreja que ora. Uma igreja que ora, irmãos. Uma igreja que lembra de orar juntos, de reunir para orar, e também sozinhos. Amém, queridos? Um escritor chamado John Richard Rice, ele morreu há 40 anos atrás. Ele é do século XIX, mas morreu agora nos finais dos anos 90, 1900. Olha o que ele diz num dos livros dele, eu estava lendo. Não orar, presta atenção, não orar é um pecado horrível. Faz parte do desprezo da nossa alma pela pessoa de Cristo. Quem não ora despreza Cristo. É a apostasia de um filho de Deus, ou seja, decaiu da fé, não crê mais, por isso não ora. Não orar é uma forma de mostrar incredulidade.
Então o crente, ele precisa orar. É a mãe e companheira do pecado. Não orar é pecado. Assim como o boteco lá, assim como o bar é a mãe da embriaguez, da lascívia e do adultério. Isso equivale a não orar. Muitas vezes a igreja condena a embriaguez e precisa condenar, condena a lascívia e precisa condenar, condena o adultério, precisa condenar, condena a incredulidade, precisa condenar, condena o pecado, os pecadores, os pecados deles, condena, mas esquece que não orar equivale a esses pecados. Você tem orado? Tem buscado ao Senhor a oração? Tem buscado ao Senhor? Eu tenho me aproximado de Deus porque eu sei que Ele existe. Mas você tem buscado a Ele? É preciso que a gente reveja nosso estilo de ser cristão, da forma que nós dizemos, declaramos, eu sou crente, eu vou na igreja, sou batizado, vou tomar ceia e tal. Está tudo certo, mas você precisa orar. Se você não fizer absolutamente nada de se orar, você já está com um relacionamento com a pessoa de Cristo. Ao contrário, quem não ora, desprezou o nosso Senhor. Amém, queridos? Mas eu queria me entender mais, eu não vou demorar muito, mas eu queria entender um pouco mais, porque nós estamos findando mais um ano de vida, né? Mais um ano vivido. Entra ano, sai ano, e a gente fica esperando Deus fazer. E Deus fica nos esperando a gente buscar Ele. Vinde a mim. Em nenhum lugar da Bíblia Deus diz que vem até nós. A Bíblia diz que nós devemos ir a Ele, buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não precisa buscar ninguém, mas Ele já nos deu a fé, já nos deu as virtudes, já nos deu o seu Espírito. E muitas vezes nós reclamamos quando alguma coisa está difícil para nós, mas é a vontade de Deus para que você o busque. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a igreja agradecida, ela entende que sempre existe alguma coisa que a gente deve dar graças. Amém? Será que tem alguém aqui que não tem nada para agradecer? Absolutamente nada? Eu duvido. Se você não tem nada para agradecer, até por isso você deveria agradecer. Porque tem coisas que Deus proporciona nas nossas vidas e mesmo a gente não gostando, a gente deve agradecer. Até no dia mais difícil, a gente recebe bênçãos. Amém? Muitas vezes você está lá, sabe? De repente, vem uma bênção, um dia ruim, um dia difícil, um dia de luta, e você recebe uma notícia boa. Junto com a ruim, mas você só olha para ver para a notícia. Não é assim? Então, se você olhar para o sol, se o sol está lá, você olha para ele, a sombra vai ficar na sua frente ou atrás de você? Atrás. Mas se você der as costas ao sol, a sombra vai ficar aonde? Na sua frente. A escuridão vai ficar na sua frente, as trevas vão ficar na sua frente. Então nós devemos olhar para Ele, que é o fogo consumador da nossa fé. Ele é o sol da justiça. Amém? Então, essa é a nossa responsabilidade. Agradecer. Lembram dos 10 leprosos? Quantos foram curados? 10 leprosos foram curados. Quantos retornaram para agradecer? O que foi que o Senhor Jesus falou com esse Não eram 10? Cadê os outros 9? Isso mostra que nosso Senhor, Ele faz questão de que nós agradecemos a Ele. Sejamos responsáveis de agradecer a Ele.
Não é só uma questão de fulano é tão educado, me agradeceu. Não, é sentir no coração. Esse reconhecimento é uma questão de reconhecer a ajuda, de reconhecer o apoio de outra pessoa, de outras pessoas. Então é nosso dever, é nossa obrigação. Amém? Além disso, qual é a vantagem para nós de agradecer? Agradecer fortalece a sua autoestima. Se você anda assim com baixa autoestima, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, comece a agradecer que sua autoestima vai lá para cima. Amém? Então alegrar-se, orar e agradecer. Ajuda também a criar boas relações. As pessoas que te fazem favor, te fazem bem, alguma coisa, elas vão ficar mais amigas suas quando você se mostra uma pessoa grata. Deus, Ele ama a gratidão. Tanto que Ele coloca com a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Agradecer fortalece a nós mesmos. Ajuda a manter não somente a fazer boas amizades, mas também a manter amizades. Quantas vezes você tem um amigo que fez amizade? Esse amigo foi legal com você, você para de agradecer, começa a não reconhecer o que fizeram de bom. Você não consegue sustentar uma amizade. E nos dias de hoje, a amizade é um dos principais motivos de você prosperar na sua vida. Amém? Mas é também o motivo dos principais de você fracassar na sua vida. Depende da amizade com quem você procura. Quantos gostam de ter amigos? 1 milhão de amigos? Não. Tem alguns amigos, bons amigos, que você possa, sabe, ser grato a ele. E também ele ser grato a você reconhecer isso. Glória a Deus. Então, a palavra de hoje que a gente quer trazer é essa de gratidão. É obrigado. Diga assim: obrigado, Senhor. Obrigado, que 2024 é maravilhoso. Eu sei que aqui tem motivos para reclamar, mas pare de olhar para o que você tem que reclamar e volte o seu olhar para o que você tem a agradecer. Glória a Deus. Então, a palavra obrigado, eu olhei isso aqui, se você quiser, você olha também, está no Google, vem do latim obrigare. Obrigare. E significa, sabe o quê? Responsabilizar, dever. Obrigado, você não é obrigado, eu estou obrigado a ser grato à Giovânia. Eu tenho dever, eu sou obrigado a ela. Por isso, essa palavra de hoje, para a gente romper este ano de 2024 e aí entrar em 2025 com pronto para receber as promessas de Deus na sua vida. Porque se ora, mas é nação de graças, meus irmãos. Olha o que Paulo fala em Filipenses 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor, está vendo? Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com quê? Com ação de graças. A oração, sem ação de graças, ela não significa absolutamente nada para o Senhor. Um coração alegre, além da formosura do seu rosto, alegra o coração do nosso Pai. Nós costumamos, estamos viciados em murmurar e reclamar de tudo. Eu estava falando com a minha esposa hoje, a gente falando de uma pessoa que tem alguns problemas que ele tem e tal, mas vamos olhar para as coisas positivas dela. É uma bênção, não é verdade? Uma bênção.
Aí a gente olha, o relacionamento, a relação melhora e fica mais fácil lidar. Amém, meu irmão? Quando você agradece, é como se você dissesse: fico lhe devendo uma obrigação. Não deve nada, nós não devemos nada ao Senhor. Nós devemos a salvação, mas a gente nunca vai pagar. Paulo diz: ninguém fiquei devendo coisa alguma, a não ser o amor. Então, se você ama, você não está devendo nada, porque você já pagou. Bom, a mesma moeda, lógico que não com a mesma intensidade, mas você pagou aquilo que você recebeu do Senhor. Por isso que a gente diz assim, né? Muito obrigado. Aí nada, você não me dá de nada, está tudo certo. Em relação a Deus, será que nós demos alguma coisa a Deus que a gente não tinha recebido? Alguém deu alguma coisa? Não, eu dei uma oferta, eu entreguei os dízimos. Sabe o que você deu? Você recebeu. Você não está pagando nada, tem gente que diz: eu paguei meu dízimo. Você não está pagando. Você pode levar a vida inteira trabalhando, entregando tudo. Se não tiver amor, não serve para nada. Mesmo você vendendo todos os seus bens e distribuindo com os pobres, se não tiver amor, isso nada adiantará. É preciso que a gente ame a Deus. Olha o que diz em Romanos 11:35. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Eu dei a Deus, agora ele vai me dar a recompensa. Existe isso? Não. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Qual é o segredo? É acreditar na soberania de Deus, acreditar na bondade de Deus, acreditar no poder de Deus, para que a gente possa orar com ação de graças, mesmo nas piores situações que nós estejamos passando, né? Olha o que Tiago diz. Tiago 16, ele diz assim: meus amados irmãos, não se enganem. Não devem se enganar, né? Achando que deu alguma coisa a Deus. Eu ofertei, eu fiz isso na igreja, não se enganem. Toda boa dádiva, ou seja, tudo que nós recebemos, e todo dom perfeito, vem do alto e desce do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Não tem sombra de variação. Sempre, tudo que nós temos vem de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Mas por aí, como é que fica aí? E as coisas que ofendem? Vou dizer uma coisa para você. Você sabe que a pessoa que mais ofende é você mesmo? Tá vendo? Você. A gente às vezes deveria até dar graças pelas ofensas, porque as ofensas acendem um sinal vermelho de que você não foi correto, não foi justo, você não foi agradecido com aquela pessoa. Mas geralmente o maior mal que nós sofremos é o mal que nós mesmos fazemos contra nós. E eu não estou falando aqui de bebida, de droga, de cigarro, só disso não. Mas nós sabemos que há uma luta entre a carne e o espírito, tá? Que a luta é a carne lutando contra o espírito contra a carne. Quando você não vence essa luta, você está fazendo mal a você. Então cuidado quando você eu não quero conversa com fulano, porque ele me ofendeu, ela me ofendeu, eu não vou perdoar, e tal, sabe? Isso também não agrada a Deus. Seja grato a Deus, até pelos seus inimigos, pelas pessoas que te perseguem. É um absurdo, pastor, mas eu tenho que ser grato pelos meus inimigos. Sim, porque muitas vezes você não ora porque você não tem inimigo, e o inimigozinho pode ser fácil bem você para buscar o Senhor. Amém? Eu não estou orando, tal. Você talvez quer dizer que inimigo vai decidir você buscar o Senhor. Estou falando aqui com maridos, mulheres, para mim, para minha mulher, né? Às vezes nós precisamos de
de um empurrãozinho para orar. Porque a palavra de Deus está dizendo que nós devemos orar em ação de graça e amar o inimigo. Então, obrigado, Senhor, por esse amigo, por esse inimigo, por essa pessoa que me ofendeu, porque fez com que eu fosse buscar a tua face. Glória a Deus. Então, aprenda a praticar a gratidão e o contentamento em todas as circunstâncias. Quando a gente aprender a agradecer verdadeiramente, porque agradecer é uma caminhada. Muitas vezes nós vemos as pessoas estudarem tanto tempo, né? Cleiton, segundo grau, né, Cleiton? Quantos anos você tem estudando? Desde pequenininho. 18 anos, né? 15 anos, sei lá, olha. Primário, ginasial, segundo grau, faça as contas aí. 12 anos, 13 anos. Rose, quantos anos de faculdade? Velho. Quantos anos você estudou? Pra quê? Pra ser o quê? Administradora. Poxa, a pessoa precisa estudar 18 anos para ser administrador? Será que a gente não precisa saber também, aprender, procurar aprender a agradecer? Precisamos. Muitas vezes nós entramos num relacionamento sem saber agradecer, e esse relacionamento não vai longe. Porque não é que as pessoas gostam de ser reconhecidas pelos bens que fazem, mas é agradável, é bom para você, e é agradável e é bom para a pessoa que recebe a sua gratidão. Então você tem sim responsabilidade em tudo na sua vida. Nós temos que ser gratos por esse espaço aqui. Foi Deus que nos deu. Isso aqui não é meu, não é seu, isso aqui é nosso, quem deu por Deus. Nós temos responsabilidade de fazer as coisas. Aliás, eu queria aproveitar para honrar as pessoas que cuidaram dessas mesas, móveis, fizeram algumas coisinhas aqui. Muito obrigado, viu, gente? Eu sei que tem aqui o dedo de Davi, o Tal, Luciano, Regis, tem mais outras pessoas. Mas se eu não citei o nome, eu estou agradecendo às pessoas que têm feito, não só hoje, mas em outros dias, tem assumido a responsabilidade por aquilo que o Senhor deu, porque todas as boas dádivas e todo dom perfeito vem do Pai da luz, isso onde não há sombra de mudança nem variação. Então, nós precisamos ser gratos pela dádiva, mas somente ser grato não, ser responsável por aquilo que Ele deu. Amém, queridos? Então aprenda a praticar a gratidão, aprenda a praticar o contentamento, a satisfação. Nós estamos indo agora para onde? Para o novo ano, amém? Quantos aqui tem esperança de um ano mais lindo, mais iluminado, mais alegre, mais feliz? Nós queremos isso, é natural, o ser humano deseja isso. Mas de nada adianta você desejar algo se você não move as suas virtudes em direção a isso. E aí o Paulo fala assim, ó, assim eu digo para vocês, no Senhor, insisto, que não vivam mais como vivem os gentios. Ora, se ele está dizendo para a gente não viver mais como vivem os gentios, que são os gentios são os pagãos, os ímpios. Ele está falando aqui para os Efésios, os crentes da igreja de Éfeso, que eram crentes, mas eles estavam vivendo igual aos incrédulos, igual aos pagãos, aos gentios. Não vivam mais como gentios. Se você, de fato, você quer mudar a sua vida, não, Deus não vai mudar o ano. Ou vai vir com 365 chances de você não viver mais como vivem os pagãos, os gentios. E como é que eles vivem? Na inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, o que eles pensam não serve para nada. Inútil. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Então o ímpio, ele está com a mente em trevas,
Obscuro significa uma coisa obscura que você não vê nada do outro lado. Se você não vê nada, você não conhece. E quando você não conhece, você é ignorante. E quando você é ignorante, o que acontece? O seu coração é o quê? Endurecido, insensível, não percebe as coisas em que você precisa mudar. Se você viver mesmo estilo de vida que você viveu em 2004, você vai só esperar um resultado melhor em 2005. Mas eu tenho uma notícia para você. Se você viver do mesmo jeito, você vai colher os mesmos frutos. Ou seja, seu resultado vai ser o mesmo. Ou seja, nada para agradecer. Não, trevas, insensibilidade, ignorância. Não conhece, vão continuar vivendo na igreja como crente, mas vivendo como pagão. É preciso que você tenha os olhos iluminados, como Paulo diz aqui em Efésios 3. Eu oro, me ponho de joelhos e oro para que os olhos de vocês sejam iluminados, para que vocês possam perceber. E para perceber, precisa ter sensibilidade. Se você não tem sensibilidade, é porque você não conhece. Se não conhece, porque está para você, está obscuro. Não estou entendendo, entendi, clareza aí, mas está faltando o quê? Luz na sua vida. Aí agora eu vou lá para Mateus 6, 22. Jesus, não pode faltar a palavra de Jesus numa pregação. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Olhe com os olhos, para que todo o seu corpo seja cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que trevas tremendas serão. É isso, meus irmãos, que os olhos que não se alegram são olhos maus, que tornam o corpo tremoso, obscuro, insensível, sem conhecimento, portanto ignorante. Mas se os seus olhos forem bons, seu corpo todo terá luz. Então você ora, porque você conhece a pessoa para quem você está orando. Você se alegra no Senhor sempre, e você é agradecido. Essa é a receita que eu dou para você assim. Não vou te cobrar nada por isso. Eu vou cobrar milhões por isso, porque vale milhões. Se você entender essa palavra e praticar, você vai entrar firme em 2025 e você não vai viver como os pagãos. Você vai viver olhando com bons olhos. Você vai olhar as coisas que aconteceram na sua vida. Eu não quero olhar, mas eu quero olhar aquilo que foi a bênção desse negócio. Mas nós temos o hábito de olhar só para as coisas ruins. Não olha para as coisas boas. Se minha esposa fosse olhar só para as coisas ruins em mim, a gente está faltando de hoje há 3 semanas. Nós vamos fazer 50 anos de casado. Não acha que ela ia suportar só as coisas ruins? Assim como eu, ela também tem coisa ruim. Mas os meus olhos são bons para ela. Bons olhos. Aí, aqui só tem pessoas maravilhosas. Diga assim, são seus olhos. Diga, são seus olhos. Glória a Deus, meus olhos são bons. Eu não vou ficar olhando para o defeito, eu vou ficar olhando aquilo que Deus colocou em você, é Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança de um novo ano, de uma nova vida. Ele quer não viver mais como vivem os gentios. Assim, na inutilidade dos seus pensamentos, porque ele pensa não serve para nada.
Eles estão escurecidos porque só olham o que é. E aí quer vai buscar o quê? Vai buscar alegria nessas cisternas rotas, que não tem água e deixam fundiar as vidas que é o Senhor. Portanto, nós não viemos aqui buscar as coisas, nós viemos buscar o Senhor. Onde é que está o Senhor? Ele está aqui na minha vida, na vida espiritual, que é todo. Cada um de vocês toca. Amém? Na vida de minha mulher, na minha vida, vamos buscar os relacionamentos, olhar com os bons olhos, para que nós sejamos verdadeiramente iluminados, sensíveis. Ora, eu oro para que vocês tenham os olhos de vocês iluminados, para que vocês possam perceber aquilo que Deus quer revelar para vocês. Gente, essa é a batida do coração de Deus. Ele não bate por coisas, ele bate por mim e por você, porque Deus é amor. E nós precisamos amar uns aos outros como Ele nos amou, buscando olhar com os bons olhos. Jesus dá para aqui, olha com os olhos, para que seu corpo seja todo iluminado, para que você seja, sabe, uma pessoa que percebe as coisas boas. Então, até nas coisas ruins, nós precisamos virar boas pessoas. Não vai dar tempo de fazer algumas divulgações, mas você sabe que quantas coisas ruins aconteceram na sua vida, nós sabemos. Eu falei semana passada aqui sobre o nascimento de Jesus. Ele era de Nazaré, foi para Belém, de Belém é rico, depois Israel não, volta para Nazaré. Uma mulher 9 vezes na hora de parir, já tinha passado por um trauma tremendo, que apareceu grávida e não era do marido dela. De quem é? E aí José deu, ele olhou com os olhos. O que está gerando a sua mulher é o Espírito Santo. Ele olhou com os olhos. Se você não olhar com os olhos, você não vai conseguir orar, porque a incredulidade, as trevas fazem com que você não ore. As trevas fazem com que você se entristeça, só murmure, só reclame. A gratidão traz tudo na sua frente, coloca as bênçãos do Senhor na sua frente. Não espere que Deus vai fazer alguma coisa, você tem que se levantar e buscar o Senhor todos os dias na sua vida, buscar Ele acima de todas as coisas. Pare de buscar coisas. Pare de buscar coisas. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque, guarda. Desça. Amém? Glória ao Senhor. Se revela para mim. Senhor, eu te quero. Eu te quero. Para de ficar dizendo Deus a Deus que quer coisas. Porque quando você busca o Deus das coisas, você já tem tudo. Todas as coisas serão apresentadas. Esse ano de 2025, eu quero levar essa igreja a ser, já falei isso aqui, a ser uma igreja buscadora em oração, em gratidão e com alegria e contentamento ao Senhor. Glória a Deus! Então nós vamos cear, queria que os diáconos chegassem até aqui para distribuir os elementos. Então, queridos, nós temos responsabilidade com tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. Nós temos responsabilidade de gratidão até nas coisas que a gente acha que não foi bom para a gente. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados no seu propósito, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Vamos ter uma palavra de oração.